Quando nós falamos da perspectiva sistêmica de qualquer problema, de qualquer sintoma, nós sempre vamos partir da análise sistêmica como um todo, corpo, mente e sistema, a linha do tempo da pessoa com a linha do tempo do sistema. A gente sempre vai ver os padrões de repetição, lealdade, as triangulações, os emaranhamentos. E eu vou mostrar para vocês aqui visualmente um genograma. Vou mostrar uma ferramenta só, que é o genograma, que foi feito, claro que coloquei aqui nomes fictícios. A gente sempre preserva a identidade das pessoas, né, gente? Antes disso, deixa eu só falar o seguinte: quando a gente pega para entender os verdadeiros problemas dos clientes, a gente sempre vai ver que inconscientemente, quando a gente está falando de casal, os casais, tem aquele ditado, né? Os opostos se atraem. Mas nem sempre são opostos, às vezes são iguais. A gente se atrai, a gente se complementa. Só tem hospedeiro porque tem parasita. Só tem parasita porque tem hospedeiro. Eu sei que é horrível, gente, mas tem muita gente nesse exato momento vivendo isso, essa realidade. Se deixando inconscientemente, ou porque não dá conta de sair, ou porque não tem recursos emocionais e cognitivos para isso. Mas é um complemento. Porque desde a escolha, a pessoa já vem de um sistema em que ela vai buscar um padrão de repetição. Então, olha só, isso aqui é um genograminha simples, simplérrimo. Quem já acompanhou aqui comigo viu mais ou menos como que os símbolos funcionam, né? Só passar rapidamente aqui para quem não viu. O genograma é uma ferramenta científica terapêutica que serve tanto para anamnese, para a gente ir realmente investigando, para a gente chegar na raiz do problema, quanto também uma ferramenta de intervenção. A gente pode usar o próprio genograma como uma forma de intervenção terapêutica também com o cliente. Tá? Então, aqui nós temos alguns símbolos, gente, que só da gente bater o olho aqui, a gente já tem toda uma história contada. Quem sabe ler o genograma, olha isso aqui, bate o olho aqui e já consegue levantar todas as hipóteses. Por quê? Porque isso aqui nos dá um retrato, é como se a gente tirasse um retrato de no mínimo 3 gerações para a gente entender como que esse sistema se relaciona entre eles ou entre si. Então aqui, gente, tem poucas informações, não tem muitas. De vez em quando os alunos entram em pânico porque tem informação demais, mas não é. É porque é muito organizado, só que você tem que saber ler esses símbolos. Eu coloquei aqui os mais simples, então aqui ó, nós temos as 3 linhas da relação sendo o que a gente chama de simbiose. Por quê? Uma linha é uma relação ok. 2 linhas é uma relação bem próxima. E 3 linhas ligando uma pessoa à outra quer dizer que é muito próximo. É bem próximo, bem fusionado, simbiótico, que é, por si só, uma dinâmica que já remete à fase oral, que é a fase que a criança está em simbiose ainda com a mãe. Essas pessoas aqui, ó, nos mostram que alguma coisa tem aqui nesse sistema. Alguma coisa tem. Por quê? Porque não é saudável a gente ter simbiose com outras pessoas. Nós precisamos pertencer, mas nós também temos que ser indivíduos, né? Ó, nós temos aqui o pontilhado, que é o distanciamento. Ó, tem distanciamento do marido para a esposa, e a queixa deles é: nossa vida sexual está acabando, aliás, nossa vida sexual acabou e o nosso casamento vai acabar também. Essa é a última tentativa nossa, se não resolver, a gente vai se separar, tá? Então, aqui o distanciamento deles, ó, isso aqui é o padrão de distanciamento. Aqui, ó, a mulher, o círculo, o homem, o quadrado. Nós temos o distanciamento aqui do casal, nós temos o distanciamento da cliente para o seu pai,
Nós temos o distanciamento da mãe do nosso cliente com o pai dela. Nós temos a fusão aqui nessas gerações aqui, já vou explicar para vocês. E esse círculo aqui, gente, é quem mora junto. Olha só que interessante. Mora junto a mulher, o marido, os 2 filhos, uma menina e um menino, e a mãe, ok? Porque o pai morreu. Ó, quando tem o xizinho aqui, ó, é porque essa pessoa faleceu. Então, olha o tanto que isso aqui facilita a vida do terapeuta, né, gente? Vocês estão conseguindo ver? Tanto que isso aqui facilita, porque eu não preciso escrever. Mora com a avó, com a mãe, o pai, os filhos, distante do pai, distante da mãe, não sei o quê, mora junto. Não precisa escrever. Isso aqui o cliente vai falando, você vai fazendo. Quem me acompanha sabe, eu praticamente não faço anotação. Eu escrevo alguma coisa aqui só para uma palavra para me lembrar de algo, alguma informação, mas eu não fico anotando, porque isso aqui perde tempo, você tem que ser ágil. Então, gente, vamos lá, vamos para a história. Passei aqui rapidamente pelos símbolos. Ah, tem um outro símbolo aqui, que é esse símbolo aqui, ó. É uma seta com aliás, é uma linha com 2 setinhas na ponta. Isso aqui significa que essa pessoa é cuidadora dessa. E olha só que interessante, ele é cuidador da mãe e a esposa também é cuidadora da mãe, assim como a mãe era cuidadora da mãe dela, né? Então aqui a gente já vê um padrãozinho de repetição e a gente vê como que a Maria é distante do esposo, assim como ela foi distante do pai. Com quem que a gente aprende a relacionar? É na família. Se eu não tenho uma referência masculina, a minha tendência é fazer o quê? Levantando aqui as hipóteses. É projetar no marido. Eu pego aqui a imagem do pai e projeto no marido. E olha só que interessante. Não tem linha de relacionamento com os filhos. Aí por isso que eu coloquei essa pergunta. Cadê? Ah, eu acho que eu apaguei. Aí aqui, pensa comigo, gente. Uma filhinha de 3 anos e um filhinho de 5 meses, aqui faria sentido essa mãe estar ligada a esse filho simbioticamente aqui de 5 anos, não estaria? Ou pelo menos 2. E uma filhinha de 3 anos também, ó, pelo menos 2. Mas ela não colocou nenhuma ligação com os filhos. Por que vocês acham, gente? Olha aqui como que tem um emaranhamento tão grande dela com a família de origem. E o que é sexualidade? Sexualidade é energia de vida. Se sexualidade é energia de vida, para quem que essa mulher aqui está devotando a energia de vida dela? Para o sistema de origem. Ela está devolvendo para trás. Ela não está levando a energia de vida dela, que é a sexualidade dela, para frente, para movimentar a vida. Então, ela tem um emaranhamento aqui, vocês estão vendo um bololô? Isso aqui é um padrão antinatural. É a pessoa não dar para os filhos, porque aqui nem linha de relacionamento ela não pôs com os filhos. Isso aqui foi feito junto com a cliente. Não esse aqui, eu transcrevi, né? E também não tem intimidade ou não tem, vamos dizer assim, uma conexão emocional com esse marido. Por quê? Porque ela está, de certa forma, vamos dizer assim, devolvendo para trás. Gente, se a gente for pensar aqui, quando a gente faz um genograma, a gente puxa a pessoa aqui para ela sair do sistema e poder casar aqui com a pessoa. Você viu que ela está aqui ainda dentro do sistema e ele também? Ai, Sara, você está falando muito dela, mas e ele? Gente, eles se complementam, eles têm o mesmo padrão.
ela vem de uma relação extremamente simbiótica e cuidadora da mãe, e ele também. Tanto que a mãe dele mora com eles. Aí aquilo que o cliente não fala, mas que a gente decifra. Uma pergunta para esse cliente aqui foi exatamente assim: a sua mãe, ela é inválida, ela tem muitas doenças, como que é? Aí ele, não, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá. Minha mãe é jovem, saudável. Peraí, mas se ela é jovem e saudável, por que que ela mora com eles, né? Se a gente já começa a levantar algumas hipóteses, e aí a pergunta para ele foi exatamente essa: e por que que a sua mãe veio morar com vocês? Ah, é porque ela ficou viúva há 5 anos e eu tenho muita dó. Eu tenho muita dó de deixar ela morar sozinha. Uma mulher jovem, bonita, saudável, gostosona, como diz ele, faz atividade física e dá de 10 em nós que somos mais novos. E ele tem dó. Aí a grande pergunta é: quem precisa de quem? Automaticamente a nossa tendência a responder é: ele precisa dela, não. Os dois precisam um do outro, eles estão casadinhos. Aí a grande questão é: como que tem autorização para um aqui casar com o outro e poder, inclusive, ter ligação aqui com os filhos? Se eles estão emaranhados com a família de origem, lembra que eu falei que tudo começa do começo, o problema? Normalmente os problemas dos relacionamentos começam no começo, que é na escolha do cônjuge. Olha como eles são complementares aqui, como eles vêm de histórias muito parecidas. E olha só que interessante quando a gente fala que a análise sistêmica ela tem muitas informações, mas é tudo muito conectado. Se a gente vai analisando esse genograma, a gente tem aqui um padrão de repetição muito grande. Essa mulher aqui, vamos pegar ela. Essa mulher, ela virou cuidadora da mãe muito nova, quando a mãe teve dificuldade de processar a morte da mãe dela. Ó, dificuldade de processar a morte da mãe dela. O que que aconteceu? Quando essa mamãe aqui morre, essa mãe aqui entra em depressão e tem um AVC. Aí essa filha aqui entra no lugar de quem? Da mãe. Ela entra no lugar da avó para cuidar dessa mãe e entrou nesse lugar. Por isso a pergunta é: qual lugar você ocupa no seu sistema? Você está no seu lugar? Ou você está no lugar de mãe da sua mãe, mãe do seu pai, mãe dos seus irmãos, mas você é filha, você é filho. Ah, mas é porque minha mãe. Igual aqui, né? Igual o nosso amigo aqui. Ah, minha mãe ficou viúva e eu trouxe ela para morar com a gente. Ok. Né, naquele período ali de luto, que normalmente dura ali mais ou menos, né, gente, para mais ou para menos, mas dura ali em torno de 1 ano, né? Imagina para essa mulher aqui como que é. Ela dorme no sofá da sala porque não tem quarto para ela. Como é que essa mulher aqui lida, inclusive, com a sexualidade dela, né? Não pode casar de novo. Por quê? Não tem jeito aí. Como que ela vai sair para encontrar com alguém se ela está completamente conectada aqui? Gente, eu nem tô vindo para esse lado de cá do pai, né? Porque aqui você vê também que ele também não tem conexão com o pai, ele também não coloca. Aí tem gente que pergunta: Sara, os alunos do nosso curso de genograma perguntam: Sara, quando a gente esquece de colocar alguém, ou quando a gente esquece de colocar uma linha do relacionamento, o que pode ser isso? Gente, não ter a informação me conta muita coisa. Por que ele esqueceu de colocar aqui, será, né? Qualquer tipo de relacionamento com o pai. Será que é porque passou em branco? Não, isso são informações do inconsciente, aquilo que o cliente não fala.
Ele não precisa falar, já está aqui no genograma. Eu estou falando do caso, mas estou abrindo para falar de outras coisas, né, gente? Tanto o distanciamento total desse pai, quanto a proximidade excessiva com essa mãe, ambos são adoecedores. Tanto o distanciamento total, porque isso aqui é uma forma, inclusive, de continuar reproduzindo o sistema, né? A gente continua reproduzindo o sistema, mas também é uma forma de lealdade. É uma forma de buscar o pai. Essa mulher aqui, ela busca um homem muito igual ao pai. E ela, inclusive, reproduz o formato de relação. Tá vendo que o nó começa mais atrás? O problema desse casal aqui é que eles pararam de fazer sexo. Eles chegaram falando que o problema deles é não fazer sexo. É por isso que o casamento acabou, não tem mais conexão, e aí eles vão se separar. O problema deles nunca foi falta de sexo. O problema deles começa antes, porque eles não se desvincularam da família de origem. Ambos estão lá, ó, no seu sistema ainda. Eles não saem do seu sistema para se casar aqui os dois, ó. Aí tem mais uma pergunta, será que esse casal tá casado? Eles estão casados, mas com quem que eles estão casados? E por quê? Por isso, gente, que a gente tem que subir para a terceira geração. Eu não poderia ficar só aqui nos pais, porque nos pais a gente amplia um pouco, mas ainda é praticamente uma terapia linear, que olha só o aqui e agora. A gente tem que subir mais. Então, quando a gente pega aqui, ó, quando a avó morre, essa mamãe fica, entre aspas, órfã. Essa menininha, desde pequenininha, tem que entrar no lugar dessa avó para cuidar da mãe. E aí a gente brinca, né? Vó não faz sexo. Quem faz sexo é a mulher, né? E aqui tem também um padrão de distância do pai, distância do pai. Aqui tem uma ligação muito grande com o pai, mas ao mesmo tempo nós temos um pouco mais de distanciamento com os filhos. E aqui a gente vê que esse pai aqui também estava devolvendo a energia para cima, não para os filhos nem para a esposa. Isso é um padrão de repetição, gente. Isso aqui a gente vai vendo a repetição acontecendo de geração em geração. Isso aqui é uma ferramenta, uma ferramenta só, das várias que a gente usa no nosso curso Terapeuta de Alto Impacto. Isso aqui eu estou explicando para vocês e tomando um pouco mais de tempo, mas isso aqui é questão de minutos. A gente desenha e começa a levantar essas hipóteses aqui. Então, olha só. Aqui também tem o mesmo padrão, né? Distanciamento aqui da mãe. Aliás, não colocou nenhum tipo de vínculo com a mãe. Isso aqui já nos conta muita coisa, lembra? Ó, quando não tem informação, aqui fica um pontinho de interrogação, né? A falta de informação também me diz muita coisa. O segredo, o não dito, também é muito forte, né? E ao mesmo tempo que essa mãe aqui, ela é desligada do pai, distante da mãe, ela se apega muito a esse filho mais novo. O genograma não está completo, lembra que eu falei para vocês? Mas aqui, quando a gente vai olhar depois o lado aqui paterno, a gente vê que esse pai aqui, ele, entre aspas, ele triangula com os primeiros filhos que chegam e o último filho fica sendo da mãe. Como se fosse assim, os primeiros são dele e o último é da mãe. E esse último aqui diz muito respeito à ordem de nascimento dos filhos. Essa mãe é filha única, que também pode, uma hipótese é que pode nos levar a uma vinculação da posição dela no sistema. Ela é filha única e esse é o filho mais novo, ok? Porque o filho único, ele é tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Mas isso é assunto para outro momento. Então aqui, pessoal, vocês estão vendo como eles ainda estão casados com a família de origem,
quantos padrões de repetição e lealdade. Então aqui, se a gente sobe para a terceira geração, tá vendo que está totalmente ligado ao que esse filho vive com essa mãe, o fato dela não ter tido ligação afetiva com os pais. Então a gente pode dizer que esse filho, ele vem numa substituição. A gente tende aqui nesse momento a olhar muito mais para esse pai do que para essa mãe, mas nós não podemos esquecer que do lado de cá também tem um probleminha, tem uma dificuldade. Aqui pelo menos apareceu um símbolo, né, que é o do distanciamento. Aqui poderia ser conflito, qualquer tipo de relacionamento aqui. Mas esse filho, então, ele não está ocupando o lugar de filho. Ele está ocupando o lugar dos avós. Olha como que as histórias se casam, gente. Olha como que, se eu estou casado, se eu ainda pertenço à minha família de origem, eu não tenho ligação, eu não tenho autorização para me casar, nem para ter filho. Ah, mas eles têm 2 filhos? Eles têm, mas não tem nem ligação com eles. Aí a grande pergunta é: quem está cuidando dos seus filhos? Enquanto você se dedica aos seus pais. Muitas vezes sem eles precisarem. Porque aqui a grande pergunta é: por que é você que tem que cuidar da sua mãe sozinha? Cadê os outros irmãos? Cadê o marido da sua mãe? Porque aqui também, ao mesmo tempo, olha o tanto que a Maria não tem energia sexual. Ao mesmo tempo que ela entra no lugar da avó, ela também cuida sozinha, fazendo as vezes dos irmãos, e ela também entra no lugar do pai, que é o marido da mãe, que é quem deveria estar cuidando da esposa. Então, gente, olha quanto emaranhamento. Tem um nó nesse sistema, que se não for desfeito, e esse casal chega dessa forma para nós, provavelmente pode chegar a um divórcio, sim. A grande questão é, eles nem se casaram de fato. Porque casar exige, primeiro, seccionar. Para eu me unir a outra pessoa, primeiro eu tenho que fazer o corte do cordão umbilical atrás de mim. Vocês estão entendendo? É isso que é sexualidade.